Hoje eu quero falar do tão falado modo caverna. Eu testei, eu fiz. Do modo correto? Talvez nem tanto. E aí eu quero contar um pouquinho pra vocês como que foi esse processo. Eu fiz algumas anotações no dia que eu tava estudando, algumas pessoas falando sobre o modo caverna, e aí eu vou falar o que eu anotei, o que eu realmente fiz e qual foi a minha experiência com relação a esse ponto aí do modo caverna. O que é o tal do modo caverna? É você tentar ao máximo, ou ao máximo você se desconectar de tudo, das redes sociais principalmente, e se afastar um pouquinho das pessoas, não estar ali na obrigação de estar tão presente, tanto nas redes sociais quanto na vida social. E aí a ideia é você se voltar pra dentro, olhar pra você, fazer escolhas pra você, por você e depois retornar, tá? E aí eu decidi isso lá em abril, e aí o principal vinha desse momento das redes sociais me enlouquecendo de cobrança, de autocobrança, de pensar que talvez o meu conteúdo não estava bom o suficiente, realmente acho que não tá, mas comecei a questionar também a todo esse processo, porque todos nós como empreendedores, profissionais autônomos, a gente chega num momento, está num momento onde a gente é avaliado pela qualidade das nossas publicações nas redes sociais e não pelo trabalho, o resultado que a gente entrega em si. Então a gente vai ver isso com diversos profissionais aí, autônomos e liberais e tal, médicos, advogados e dentistas, sendo obrigados a virarem produtores de conteúdo para atrair seu público, trazer cliente. Com isso a gente encontra muita gente muito boa de rede social, que alcança muita gente. E aí eu vi uma reportagem no Fantástico esse final de semana de um obstetra, que esse final de semana ou outro, eu não lembro. Eu não sou muito de TV, tá? Mas meu namorado às vezes assiste e aí eu fiquei assistindo e achei interessante o tema, porque ressoa ali comigo, né, como profissional, como terapeuta. Eu trabalho com as terapias alternativas desde 2018. Trabalho não, me assumi, fiz minha transição de carreira em 2019. Eu sou contadora de formação, trabalhava com planejamento tributário. E quando eu iniciei como terapeuta em 2019, fiz uma rede social ali separada do meu pessoal, para eu não misturar as coisas, mesmo porque uma transição de carreira tão brusca provocou em mim, assim, um medo, um receio, medo do julgamento mesmo. E com isso, eu ainda não sabia produzir conteúdo, fui fazendo umas postagenzinhas ali, aquela coisa de reflexão e tudo mais, porque eu tinha também muito julgamento com aparecer e a necessidade de aparecer e de falar, e tinha muito medo de falar com a câmera. E hoje eu tô fazendo uma coisa mais nova ainda, né? Porque quando comecei a produzir conteúdo aqui pro YouTube em março, se eu não me engano, eu não sabia nem gravar nesse formato. Pra mim já gerava um bloqueio, já gerava um medo. E eu parei, aí agora o que eu tô fazendo de novo aqui é gravar olhando pra câmera, que eu tô com a câmera invertida, porque sempre eu gravava com a câmera da frente. Mas perde qualidade, tá? Mas melhor sem qualidade, eu conseguindo me desenvolver e falar algum assunto, do que ótima qualidade e eu aqui travada. Então, assim, melhor fazendo do que não fazendo. Então, foi esse o ponto quando eu fui começar a gravar os conteúdos aqui. Enfim, daí, voltando nessa reportagem do Fantástico, um obstetra super cheio de seguidores e que fazia um super marketing e que fazia do parto uma experiência, porque tinha um super kit e porque entregava isso, aquilo, nananã. E o profissional era médico de fato, porém não era um profissional de qualidade. E ele estava tão preocupado mais com ele e com a produção de conteúdo dele do que com o paciente e com a paciente. E a paciente hoje ele tá inativo, né, com o CRM suspenso e tá em julgamento. Mas a negligência médica ali fez com que a criança nascesse com ter usado forceps, né? Ter feito o parto com forceps e aí isso deu uma paralisia parcial cerebral aí na criança, e a criança cresce com isso
por conta desse atraso e negligência médica e tudo mais. Ele tem outros processos além desse, né? Então, ele tá respondendo aí. Mas o que eu quero dizer com isso? Não tem nada a ver com essa história, mas muita gente ainda escolhe o profissional através do marketing que é feito. Muita gente não. Eu já fiz isso, tá? Então eu já escolhi mentor pelo marketing, pela venda daquela pessoa e a credibilidade que aquela pessoa passava e me frustrei. E teve outras pessoas que não eram tão influentes assim, que me entregaram mais de serviço, que eu digo, né? Me entregaram muito mais qualidade em serviço do que o que as redes sociais da pessoa apresentavam. Então, o que eu quero dizer, gente, às vezes você vai olhar para o conteúdo de alguém, você vai olhar para o marketing que alguém faz e vai se iludir. E talvez você se iluda e não consiga e se frustre com aquele atendimento. Então, a primeira coisa é não vá por esse caminho, tá? E eu vinha me cobrando, né? Como é que eu, sem secretária, sem editor, sem nada, consigo melhorar meu conteúdo e atender meus clientes com qualidade, da maneira como eu gosto, e me dedicar a estudo também, né? Porque eu passo muito tempo do meu dia e dos meus dias estudando também. Então, produzir conteúdo, editar, subir, administrar as redes sociais, responder, atender com qualidade cliente, estudar, isso eu tenho vida pessoal também, né? Então, assim, isso é extremamente exaustivo. E muita gente tá passando por isso. Então, eu falei, deixa eu me voltar aqui pra mim. O meu trabalho vai muito bem, obrigada. Não é uma questão de, está faltando cliente. Não, é que a gente quer fazer com que a catraca continue girando. E o meu tipo de terapia, eu entendi que, se eu lá em 2019... 2020 e tal, comecei a ter mais clientes em 2020, aí depois entramos na pandemia, e aí o que eu atendia de presencial começou a ser online, e eu não tinha o formato de divulgação também muito grande para eu poder me sustentar. Então, durante a pandemia, veio aquela consciência assim, tipo, primeiro, você precisa ter coisas online, porque eu só tinha atendimentos presenciais. Você hoje é 100% online. Vamos botar 98, porque às vezes eu faço um atendimentinho outro presencial ainda. E veio essa consciência e você precisa se divulgar também para as pessoas te conhecerem. Você não vai atrair, sei lá, 200, 300 clientes, mesmo porque eu não tenho nem braço, nem consciência, nem disposição para atender tanta gente assim, não na qualidade do que eu atendo. Por isso eu criei também uma autoterapia. É algo bem simplesinho, é algo que dá para você se auto-aplicar. Tá no link da descrição aqui essa autoterapia, é um produto super baratinho, é algo que é leve, é prático e eu não fiz um conteúdo extremamente longo e cansativo, tá? Ele é prático mesmo, para você ir lá, se liberar de algumas emoções e utilizar esse conteúdo de maneira prática. Então, seria, vou fazer uma super divulgação para esse produto. Demandaria muito também. Então, isso não existe. O que existe é o link aí nas descrições do vídeo desse produto, e às vezes algum cliente meu que finalizou o processo terapêutico comigo e quer, aquela técnica que você fazia tal, eu mando o linkzinho, a pessoa compra e continua ali fazendo conforme a rotina dela ali para limpar aquelas questões. Enfim, aí o que eu percebi? Além disso, eu falei, não, eu preciso fazer essa divulgação. Só que o negócio ficou tão caótico agora, o algoritmo e tudo, porque o que acontece? A gente vive na nossa bolha ali, nossa bolha do algoritmo. Ele vai entregar coisas de pessoas iguais a nós, igual a você, com interesses parecidos com você. Inclusive, se você tá aqui, se você caiu de paraquedas aqui, provavelmente você é o tipo de cliente que consome, ou se você está consumindo esse conteúdo, você é o tipo de cliente que vai ressoar comigo. Então, é por isso que o algoritmo, de alguma forma, fez com que você chegasse aqui. Não é um milagre, nem algo energético e... também, né? Mas não é um milagre. É o milagre do algoritmo. Ele busca a gente baseado nos nossos interesses e com aquilo que a gente talvez goste. Ele gostou de um tipo de conteúdo parecido com esse, eu vou entregar isso aqui pra ele. E o que isso faz? Faz com que a gente consuma mais do mesmo. E se eu acho que
o mercado já tá saturado, se as pessoas já viram aquele conteúdo, eu crio um bloqueio em mim de que meu conteúdo não vai servir pra ninguém. Porque, afinal de contas, já tem muita gente vendo. E às vezes não. Às vezes aquela pessoa que tá me seguindo, o inscrito que eu tenho, ele tá numa outra bolha. E eu vou furar aquela bolha ali, meu conteúdo vai aparecer pra ele e de forma diferente, ou o jeito que eu falo vai ser mais contribuição pra pessoa que eu tô falando, etc. Então, foi isso que eu percebi, uma super autocobrança e gigante, e isso começou a me travar. Ah, mas você é terapeuta, você não pode ter Pode sim, terapeuta é um ser humano, tem sentimentos, emoções, traumas, travas, como qualquer pessoa. Ah, então você não é uma boa terapeuta. Ó, cala a boquinha. Você não sabe do que você está falando. Todos nós, é a mesma coisa que eu falar que um médico não fica doente. Ah, você é médico? Você deveria saber cuidar melhor da sua saúde. Então, não viaje na maionese, tá, gente? Bom, e aí, eu fiz umas anotações de como eu iria organizar o meu modo caverna e como eu ia fazer. Por esses motivos, né? Primeiro, declarar o fim daquilo que você não quer mais na sua vida. Então, eu não queria mais me sentir cobrada de fazer stories todos os dias. E, inclusive, eu voltei a usar as redes sociais e até agora eu tô com dificuldade de voltar até a fazer stories, porque agora nada faz sentido pra mim, sabe? Então eu tô com dificuldade de voltar a fazer conteúdo. Bom, e aí eu declarei aqui também o fim do sobrepeso na minha vida e o fim da preocupação com o dinheiro ou com o modo como vou ganhar dinheiro, que é uma preocupação do ser autônomo para sempre. Ah, você tá com dificuldade financeira, tá endividado? Não, não era o caso, nem no dia de quando eu declarei isso aqui, porém é o modus operandi de quem trabalha como autônomo, quem não tem um valor fixo de ganho. Ah, mas aí você não acredita no seu potencial. Gente, eu não sei qual que vai ser se todos os meus clientes finalizam o processo no mesmo momento. E falo, Carol, e tem algumas pessoas que ficam comigo mensalmente ali. Carol, esse mês não. E acontece o tempo todo. E meu cliente do corporativo, meus clientes das aulas de gestão emocional, não vou querer mais o seu serviço, estamos ok. E aí? Todo mundo faz isso de uma vez? Como é que eu fico? Então, é uma pulga atrás da orelha de todo autônomo. Por isso que é ter uma crescente, constante atração de clientes novos e manter os clientes. Manter não é tão legal pra mim, porque o meu método, ele já não mantém mesmo o cliente. Ele passa um tempo comigo, a não ser alguns clientes que sentem que devem continuar. Que fazer um processo ali contínuo e que ter ali, lógico que a intensidade é menor, aí valores também é bem menor e de repente até o tempo que a gente fica é menor, mas a gente mantém uma constância ali. Tem alguns clientes que têm sentido essa necessidade de estar comigo ali sempre virando uma chavinha, mexendo em alguma coisa e tal. Mas o meu método mesmo, ele não mantém as pessoas assim. Então, assim, diferente de... Não que outro terapeuta vai querer que você mantenha as suas questões ativas, não consiga resolver as suas questões para te manter ali. Não é isso, tá? É o método mesmo que é diferentão. E eu não dou alta pra você que se dá alta também. Então eu nunca vou amarrar o cliente. Ah, mas você precisa falar para... Eu não vou mentir. Eu trabalho ali muito com leis de causa e efeito, leis herméticas, e eu jamais vou enganar, ou vou inventar, ou vou falar algo que vai me beneficiar de algum modo só por isso e prejudicar alguém. Então, eu sei como que energeticamente isso pode afetar a minha vida, então eu me recuso. Inclusive, eu não sei como pessoas que têm esse conhecimento têm coragem de fazer esse tipo de coisa, tá? Bom, aí declarei o fim dessas coisas e desaparecer do mundo, tirar as distrações e diminuir a quantidade de dopamina barata que a gente tem ali. O que considera-se dopamina barata? Redes sociais, conversa fiada, encontros com as pessoas sem propósito, jogos, eu não sou de jogar, né, mas tem jogos, pornografia, tudo que gera algum tipo de alegria
rápida e que logo comer doces, por exemplo, também gera dopamina rapidinho e já some. Então, tudo isso aí. E aí, o mínimo de tempo pra fazer esse modo caverna, pra você ter algum resultado ou sentir alguma diferença na sua vida, tem que ser de no mínimo 40 dias. Uma quarentena. Não é à toa, né? O nome, né? Quarentena ser tão comum. Inclusive, quando eu tô de quaresma, né? Aquela coisa do católico, quaresma, são 40 dias. Então, é nesse mesmo formato de fazer uma mudança, fazer um propósito na sua vida e você voltar. O importante vem primeiro. Então, o que eu coloquei aqui? Principalmente acordar e não pegar o celular. Meditar 10 minutos, pelo menos. Não consegui meditar todos os dias 10 minutos. Pelo menos 5, vai. Porque eu sempre acabo fazendo alguma meditaçãozinha ou outra, mas eu não considero que parei 10 minutos todos os dias. Mas como já é um hábito meu, eu pelo menos 5 ou outros processos de meditação, sim. 30 minutos de leitura. Olha, 30 minutos de leitura é uma piada pra mim, porque como leitura pra mim é como se fosse assistir TV, eu leio muito mais que isso no dia. Então eu deveria ter colocado aí pelo menos, sei lá, 1 hora e meia de leitura pra realmente ter algum efeito. Café e água, limpar, arrumar a cozinha, 20 minutos, coloquei aqui. Todos os dias, né, na parte da manhã, rotina da manhã. Roupa de treino, academia, musculação ou 20 minutinhos de corrida. Tudo isso antes das 8 da manhã. Você fez? Eu não fiz. Não, gente. Infelizmente, falhei miseravelmente nessa missão. Porém, todavia, entretanto, no começo tive um ritmozinho ali, mas isso nos dias que eu não tenho agendamento de manhã, que são 2 dias da semana, que eu tenho agendamento muito cedo, e aí E os dias que não tenho, no fim das contas, eu vou lá umas 10 da manhã, vai. Então, porque às vezes eu tenho uns atendimentos bem cedinho mesmo, 7, 8, 9, e aí 10 da manhã, e quando não tem esses atendimentos bem cedinho, o que eu fiz? Eu enrolei muito tempo dentro de casa, porque eu não sei como é a sua vida aí, se você é mulher. Você olha pra louça, aí você fala, acho que eu vou lavar essa louça. Ah, não, acho que eu vou aproveitar e colocar uma roupa na máquina. Aí eu vou colocar uma roupa na máquina. Aí eu vou colocar um produto no meu cabelo pra hidratar meu cabelo. Aí eu boto produto no cabelo. Aí eu vou colocar a roupa antes de lavar a louça, né? Já vou colocar a roupa da academia. Aí colocar a roupa da academia. Aí o cachorro quer não sei o quê. Aí tem xixi. Aí tem não sei o quê. Aí você limpa. Aí, enfim, é um caos. E aquela coisa asteric que a gente vê de rotina romantizada, ela não existe. Não existe. E eu não consegui fazer nada disso 8 da manhã. Até as 8 da manhã. Mentira, nada é mentira. Meditar, ler, que é um processo natural, acordar, não pegar o celular. Isso daí vamos dizer que consegui. Agora, sair e treinar antes de 8 da manhã, sem chance. Mas realizei, tá, gente? Então, lembra que eu ia falar? O que eu me comprometi a fazer, o que eu fiz, como foi. Então, vocês já vão pegando aí. E aí, coloquei alguns questionamentos aqui. O que eu tenho medo de ser? Por que eu não realizo essas tarefas? O que eu estou fugindo de enfrentar? Por que às vezes a gente foge com distrações na nossa vida? Qual o preço que eu vou pagar se eu continuar igual? Então, eram questionamentos para eu dar esse início de fazer o modo caverna. Porque o que eu tenho medo? De ser, fazer, ou tenho medo de não ser? O que é esse medo? Outra coisa, não fazer de nenhum problema um assunto. Então, muitas vezes, né, não no modo caverna, na vida real, a gente tem um problema, a gente pega o problema, abraça o problema, faz carinho no problema, fala do problema o tempo todo, e é toda hora o problema, 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 problema. Então, o ideal aqui dentro do modo caverna é não abraçar o problema e ficar ali fazendo carinho nele. Que já é algo que eu pratico na minha vida com ressalvas. Os últimos tempos, quando eu tive grandes problemas, eu voltei nisso e fiquei fazendo isso. Que é o tal do reclamar, né? Então,
que não é reclamar e alimentar a reclamação. Alimentar o problema. Cuidar do problema. Não querer até desapegar do problema. E isso já aconteceu, né? Quem me acompanha, quem me conhece, sabe o quanto foi lição demais um assalto aí que eu sofri e até pouco tempo pegava o problema, ainda falava do problema como, nossa, parava de falar disso. Inclusive, meu namorado falou, Carol, tá fazendo isso. Amor, né? Ele não me chama de Carol. Eu nem escuto ele falar Carol. Será que ele sabe meu nome? Pausa pra piadinha aqui, tá, gente? Mas me levem a sério. Bom, e planejar a volta, ressurgindo das cinzas. Planejar a volta pensando ali, o que eu quero ser depois disso? Comunique a sua volta. Qual batalha que você quer lutar a partir disso? Bom, gente, vamos falar agora da minha experiência. Não que eu já não tenha falado boa parte dela, tá? Declarei fim da preocupação com o dinheiro. Parei de me preocupar com o dinheiro, então não tô me cobrando mais realmente. O fato de eu não estar presente durante 60 dias nas redes sociais, o que eu fiz? Eu botei um limite de 10 minutos no Instagram e aí foi aí que eu, não, a rede social é considerada também o YouTube, mas o que eu fiz? Comecei a produzir conteúdo aqui no YouTube, porém consumindo bem pouco. Isso me ajudou muito a observar coisas da minha vida e observar e ficar só com a minha energia mesmo, sabe? De me comparar menos, de focar realmente nos meus clientes, de focar nas aulas de gestão emocional, de me atualizar mais, né? Estudar mais ainda, com mais profundidade, os cursos que eu já tinha comprado e que eu tava ali fazendo muito picadinho, aleatoriamente, então me ajudou. E eu parei de me preocupar com o dinheiro e realmente fluiu mais ainda. Não sei qual que é o milagre, talvez seja exatamente o milagre que o Hélio Couto fala, que é o efeito Zenão, né? Que é o soltar, famoso soltar. Quando você para de se preocupar com aquela coisa, é como se você soltasse e deixasse o universo trabalhar para você conquistar para você conseguir aquele objetivo. Então, mesmo eu não estando divulgando minhas terapias ou falando no Instagram principalmente, né, que é a principal rede social assim, de divulgação que a gente acredita, os clientes apareceram. Apareceram de indicação, apareceram de pesquisa no Google, enfim, não faltou oportunidades para mim e eu saí da neura e da autocobrança. Por isso, estou enfrentando um momento de bloqueio mesmo com o Instagram. Até voltei lá a consumir algum conteúdo, mas assim, tô com um certo ranço, vamos dizer assim. O engajamento baixíssimo, enfim, tô pensando o que eu vou fazer. Eu queria pegar esses conteúdos daqui, recortar, mas assim, requer tempo, requer disposição, requer muita coisa, que talvez eu não queira tanto assim. E aí vem a pergunta, né? Será que eu tô fugindo do sucesso ou da exposição extrema? Será que eu tenho medo de ser muito grande e não dar conta? Será que eu tenho receio de ter contratar uma equipe? Pois é, talvez seja aí o ponto. E eu gostaria agora de fazer essa reflexão. Pega aí o que faz sentido para você desse modo caverna e testem você tirar as distrações da sua mente. Outra dopamina barata, filmes, séries e o vício, né, em ficar ali preso em alguma série. Testem, não acreditem em mim, testem. Carol, resolveu sua vida, mudou tudo. Mudou muita coisa internamente já. E outra coisa que eu passei a fazer, eu voltei, não dentro do período dos 60 dias, porque eu parei de ser constante com os treinos de musculação, de atividade física e tal. Eu já tava num processo de voltar a ser constante, porque eu era muito constante, treinava boxe, corrida, musculação com muita frequência, e aí eu, com tantas mudanças nos últimos 2 anos, mudança de física mesmo, de casas, e agora tô em outra cidade, né, já vai completar 1 ano, agora em setembro, que eu mudei de casa, então os últimos 2 anos, 2 anos e meio, assim, eu morei numas 4 casas, apartamentos e tal, e agora eu tô aqui em Niterói. Enfim, testem
e me falem. Quem vai topar esse desafio de fazer pelo menos 40 dias sem as redes sociais? O que eu considerei redes sociais? Coloquei lá um limite dentro do meu celular para ele bloquear a partir de 10 minutos. Então eu tinha Instagram, Facebook, Threads, Pinterest e acho que é isso. Threads, falei, né? Tipo o Twitter do Instagram. E só deixei o YouTube. E creio que tem sido uma tendência, tá? E nem vou falar dos conteúdos que eu já falei aqui, de livros, sobre o tema da manipulação das redes sociais e tudo mais. Fica para outro vídeo. Mas me conta aí, se você ficou afim de fazer esse modo caverna e testar como que isso vai funcionar na sua vida. Na minha vida, tá... Acredito que eu esteja no modo meia caverna. Um pouco lá, um pouco cá, retornando da caverna. Deveria ter planejado melhor o meu retorno e como fazer esse retorno. Mas aproveitei bem, relaxei bastante e continuo relaxada até demais. Mas estou muito feliz, talvez exercitando aí o que o Hélio Couto fala do soltar. Testa aí e me conta. Beijo. Tchau, tchau.